entrevista desta semana do programa Diagnóstico é com a presidente da Associação Médica de Pernambuco, América Jane Lemos. Doutora, bem-vinda ao programa Diagnóstico. Esse ano, a Associação Médica está completando 170 anos. A senhora pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Pois não, é com muita satisfação que nós, esse ano, estamos comemorando os 170 anos da Associação Médica de Pernambuco, que foi fundada em 4 de abril de 1841, pelo médico e intelectual e diplomata Antônio Peregrino Maciel Monteiro. E, na época, já tinha a finalidade de se voltar para a parte científica, congregando os médicos em torno da questão científica, da questão da melhoria da qualidade da medicina, e então promovendo eventos científico-culturais. E esses princípios, essa finalidade se mantém até hoje, com ampliação, na realidade, na medida em que a sociedade avançou, não é? Houve avanço tecnológico, e então apenas é uma atualização. Mas é uma sociedade eminentemente científica, é a segunda mais antiga do Brasil em atividade. Então hoje, esse ano, um ano marcante para a Associação Médica. Hoje, a Associação Médica, em função do Código Civil atual, que recomenda o nome de associação. Como é que a senhora se sente representando essa entidade? Olha, é uma honra muito grande para mim. Realmente, a cada dia eu sinto mais, ao mesmo tempo que um peso da responsabilidade muito grande, que felizmente é dividida com a diretoria, que nós temos uma união, uma integração muito grande da diretoria, mas assim, principalmente no sentido de nós olharmos para a história e que teve figuras eminentes que participaram da diretoria, assim, como, por exemplo, o Otávio de Freitas, que foi uma figura importante, inclusive na participação da criação da Faculdade de Medicina, Ulisses Pernambucano e muitas outras figuras eminentes. Então é uma honra muito grande para mim estar nesse cargo. E como é que é a Associação Médica? Ela atua na sociedade? A Associação Médica, como eu disse anteriormente, ela tem um papel muito voltado para a parte científica, então promoção de eventos científicos, culturais, mas também tem o seu braço do ponto de vista da defesa profissional, do ponto de vista da luta por uma política de atenção à saúde mais adequada, uma melhoria da assistência, uma melhoria em relação às condições de trabalho e a questão também de salarial. Tudo isso assim, se integra exatamente com as outras entidades. E, felizmente, é um importante muito ressaltar, é a integração que, nesses últimos anos, tem tido entre o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica de Pernambuco e também uma integração com as entidades nacionais. A Associação Médica ela é filiada à Associação Médica Brasileira. Você acredita que o médico ele se sente bem representado aqui no Estado? Bem, eu não sei exatamente se ele se sente assim, se é pelo menos a maioria. Agora, o que nós percebemos é que ao longo desses últimos anos, eu diria assim, desses últimos talvez 8 anos a 10 anos, essa última década, eu acho que os médicos estão participando mais e eu acho que as entidades têm feito um trabalho e têm divulgado, essa integração tem sido muito importante e eu acredito realmente que muitos, pelo menos, aqui e acolá chegam a verbalizar isso, a sentir que as entidades estão fazendo alguma coisa. Claro que ainda fica, eu acho, muito aquém das necessidades. Nós talvez nunca preenchamos essa necessidade, mas eu creio que tem tido algum reconhecimento. E qual é a avaliação que a senhora faz da saúde aqui no Estado? Lamentavelmente, a saúde no Brasil, nesse país, ainda não é uma prioridade. Então, a questão do Estado de Pernambuco em relação à saúde, ela não foge à regra, não é, de outros estados. Tem uma rede muito grande, uma das redes maiores do país, a rede pública, mas, assim, existe, por um lado, existe déficit no sentido de financiamento, no sentido de recursos, até por não ser a prioridade do governo. E existem as outras deficiências, por exemplo, nós podemos dizer que, infelizmente, Pernambuco, apesar de nos últimos anos ter havido crescimento de hospital, das UPAs, mas não há uma rede, como deveria haver, uma rede integrada, uma rede que tivesse os diferentes níveis de complexidade, desde a atenção básica aos de mais complexidade, mas, ao mesmo tempo, houvesse uma integração. Essa rede formada, ela, infelizmente, ainda não existe, deixa muito a desejar. Existe alguma área específica que esteja em maior defasagem aqui no Estado? É até difícil, eu acho, que identificar, assim, mas eu diria assim, que a parte das emergências é uma parte assim, que nos preocupa muito.
Isso tem a ver com toda a questão da rede, e aí a gente pode dizer também que a questão da estratégia de saúde da família, ela infelizmente é muito importante, mas ela não tem funcionado adequadamente como deveria para minorar os problemas. E eu, como psiquiatra, não posso deixar de citar também a questão da saúde mental, que vive um momento importante por viver uma reforma, uma mudança de modelo, que eu considero bastante importante, mas, ao mesmo tempo, existem ainda muitas falhas, muitas deficiências que precisam ser atentadas, precisam ser desenvolvidos para que possamos ter uma construção também de uma rede de saúde mental adequada. Voltando um pouquinho aos 170 anos aqui da Associação Médica, esse ano vai ser produzido um livro comemorativo, né? A senhora pode falar o que é que vem nesse livro? Pois não, esse livro comemorativo de 170 anos, ele é escrito por vários colegas que foram identificados por nós como pessoas que poderiam contribuir. Começa assim com a fundação, falando sobre a fundação, e aí eu diria assim que a fundação, inclusive, é escrita por uma médica que é também escritora, a Maria Cristina Cavalcante, que então escreve sobre a fundação, e aí depois vem a história, o papel da associação perante a sociedade, o compromisso social, vem assim a relação da sociedade com as entidades médicas, vem o papel da Associação Médica no cenário nacional, escrito pelo presidente da Associação Médica Brasileira, que é o Dr. José Luiz do Amaral. E então assim tem vários temas mostrando realmente o papel da associação na entidade. Além do livro, nós temos outros eventos marcantes dessa data tão significativa. Começamos no dia 4 de abril, que é o dia efetivamente do aniversário, com uma missa de ação de graças no Hospital Pedro II, na Capela Hospital Pedro II. Depois, no dia 12 de abril, nós temos um grande evento, uma solenidade magna no Teatro Santa Isabel, com também alguns aspectos muito importantes, como, por exemplo, 2 atos teatrais falando sobre a Associação Médica, e mais a outorga de medalha, a Marcel Monteiro, que leva exatamente o nome do fundador, a parte musical, a parte uma hora de arte e um coquetel. E a partir disso, também no segundo semestre, ainda com data a ser marcada, tem o lançamento do livro, e temos o Congresso Médico Estadual, que 2 anos nós fazemos, e provavelmente teremos resgatando a Sociedade dos Internos, que houve ligada à associação, que é formada pelos estudantes. Nós temos, então, a criação de um comitê acadêmico e aí a elaboração, a execução também de um congresso médico estadual, possivelmente no segundo semestre. Fecharemos com isso. O programa diagnóstico fica por aqui. Para acessar os vídeos anteriores, é só acessar o portal do CIMEP, www.cimep.org.br, e o portal do CREMEP, www.cremep.org.br. Em breve também no portal da AMP. Até a próxima edição.